Hoje nós vamos falar sobre a classificação da Bíblia no Novo Testamento. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação em justiça. A igreja antiga fechou e considerou os livros da Bíblia Sagrada inspirados pelo Espírito Santo, que eles chamaram de cânon bíblico, e cânon significa regra de fé ou régua de medir, e foi classificada a Bíblia Sagrada com seus 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. E hoje nós vamos falar como ficou no Novo Testamento. Fique conosco! Queridos irmãos e queridos amigos, vocês viram a imagem aí do nosso pórtico de entrada na cidade de Gramado, aqui no bairro Várzea Grande. E hoje nós estamos em uma galeria que mostra os mais diversos pontos aqui da grande Várzea Grande, que está sendo nominada também como Vale das Montanhas. Aqui é uma galeria que nós temos em frente aqui à Olímpica, que traz aqui diversos pontos do Vale das Montanhas, que é o nosso Várzea Grande. E nós estamos falando sobre a classificação da Bíblia. E a classificação da Bíblia no Antigo Testamento, nós já falamos e liberamos um vídeo. E nós hoje falaremos sobre a classificação da Bíblia no Novo Testamento. A Bíblia Sagrada tem no Novo Testamento 27 livros. E a primeira classificação é a classificação dos primeiros 4 livros do Novo Testamento, que são designados como evangelhos, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João são considerados o Evangelho. Agora, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova. O Evangelho significa boa notícia ou boa mensagem. Era um pagamento pela transmissão de uma mensagem. E Evangelho é a boa nova de Deus através de Cristo Jesus, pelo seu nascimento, pela sua morte, pela sua ressurreição e através dos arrependimentos de nossos pecados e da fé em Cristo Jesus, nós somos incluídos no seu plano de salvação. A palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então a primeira classificação da Bíblia são os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João e também de João. A segunda classificação da Bíblia são o livro histórico, ou o livro de Atos dos Apóstolos, ou também poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, é onde se cumpre a palavra profética do Antigo Testamento de Joel, capítulo 2, e versículo 28 e 29, que diz: e acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E aqui, no livro histórico de Atos dos Apóstolos, através do Espírito Santo, inicia um tempo de proximidade de Deus maior conosco. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8,
há ali uma promessa que Deus faria isso, dizendo: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A terceira classificação do Novo Testamento são as cartas paulinas. Nesta classificação são chamadas de cartas ou também epístolas. E por que elas foram escritas? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16, nos fala o motivo, talvez, porque elas foram escritas, dizendo assim: ao falar ao respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender, ou seja, as cartas nos esclarecem coisas difíceis de nós entender. Outra coisa, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparam. A palavra de Deus estava sendo deturpada. A segunda coisa. E outra, como também deturparam as demais escrituras para a própria destruição deles. Ou seja, queridos, os falsos mestres distorciam a palavra de Deus e usavam uma visão distorcida do Evangelho de Cristo. Para isso, as pessoas precisavam de orientações. E para isso nós temos as cartas escritas no Novo Testamento. Veja bem, o apóstolo Paulo, um dos maiores missionários do mundo antigo depois de Jesus Cristo, né? Havia aí para ele uma chamada para ser um homem que fosse aquele que evangelizaria o mundo antigo. E em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 e 16, nos fala: mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como também diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. E a classificação das cartas paulinas, né, foi classificado da seguinte maneira, né? As cartas de Paulo são 13 cartas, né? As cartas de Paulo da prisão são, quando Paulo estava preso, são Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, e as demais cartas de Paulo são as cartas aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, a carta aos Gálatas, a 1ª e a 2ª carta aos Tessalonicenses, e as demais cartas direcionadas a alguns líderes da época de Paulo, como a carta a Timóteo, a 1ª e a 2ª carta a Timóteo, e também a carta a Tito. A quarta classificação da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, são as demais cartas, que nós temos a carta aos Hebreus, que não se sabe quem é o autor da carta aos Hebreus. Há apenas uma suspeita que tenha sido o apóstolo Paulo, mas nós não soubemos quem foi o autor da carta aos Hebreus. Somente nós soubemos que foi um apaixonado por Cristo Jesus, porque Hebreus capítulo 3 e versículo 3 diz: no entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Você imagina, no tempo de Cristo, falar que alguém fosse, né, ou seria maior que Moisés, era uma coisa assim que não se dizia, uma coisa terrível, né? E o escritor aos Hebreus dá essa excelência e essa superioridade a Cristo sobre tudo e todas as coisas. Agora veja bem, as demais cartas que nós temos ali são cartas escritas pelos apóstolos, são as cartas de Tiago, a 1ª e 2ª carta de Pedro, a 1ª, 2ª e 3ª carta de João, e também a carta de Judas, que não é o Judas que traiu Jesus. Essas são as demais cartas, que são as cartas escritas pelos apóstolos. E a quinta e última classificação do Novo Testamento é o livro profético de Apocalipse. E Apocalipse significa revelação, tem a ver com desvendar,
tem a ver com mostrar o que está escondido, tem a ver com a revelação de Jesus Cristo ao discípulo amado João. Diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1 a 3, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então foi uma revelação de Cristo Jesus para João, que estava exilado em uma ilha, na ilha de Patmos, já na sua idade, na idade de João, já numa idade avançada. Bem-aventurado aquele que lê o livro de Apocalipse, o livro profético de Apocalipse deve ser lido. E bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Livro que Deus revelou, o livro de Apocalipse é o livro que Deus revelou, os seus juízos, os seus julgamentos, as condenações, o lago de fogo, que é o inferno definitivo, o grande trono branco e o principal, o triunfo de Cristo Jesus. Graças a Deus, queridos. Então, esta é a classificação do Novo Testamento nos seus 27 livros. Deus abençoe muito a sua vida. Leia a Bíblia e Deus vai lhe abençoar cada vez mais.